O Jornal Nacional exibe hoje o último episódio da série Brasil em Constituição. E o tema é o futuro da nossa democracia. Quando se compreende o papel da Constituição como ponto de partida, de ruptura com o passado, de promessa para um futuro melhor, a gente compreende que há uma importância muito grande dos documentos jurídicos fundamentais, que são as constituições, mas eles não esgotam o compromisso de uma sociedade de construir o seu próprio futuro por meio da democracia. Para acompanhar as transformações da sociedade brasileira de 1988 em diante, ficou decidido que, ao longo do tempo, parte do texto da Constituição poderia passar por mudanças por meio das PECs, as propostas de emenda à Constituição. Está no artigo 60, o parágrafo 2º diz: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Mas algumas questões foram deixadas acima de qualquer possibilidade de modificação. São as chamadas cláusulas pétreas. Os constituintes originários, que representam o povo soberano naquele momento de elaboração da Constituição, entenderam que existe um núcleo imodificável que não pode ser alterado, porque é o próprio coração da Constituição. O parágrafo 4º do artigo 60 deixa claro: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Esses 4 incisos são fundamentais para garantir a manutenção do Estado democrático de direito. A Constituição é um patrimônio do povo brasileiro. Tem que ser cuidado, tem que ser defendido esse patrimônio. Realmente, ele é fruto de um processo de redemocratização, de uma ampla discussão que se deu na Constituinte. E, embora possa sofrer alterações pontuais, o cerne, sobretudo, o núcleo duro dessa Constituição, as cláusulas pétreas, têm que ser defendidas realmente com muita energia e muita ênfase. Pensar numa ditadura ou num outro regime político que não seja a democracia, não dá. Para mim, realmente, é impossível viver sem uma democracia plena, real. Eu comecei a trabalhar na época da ditadura e passei para o regime democrático. Então, é uma diferença tão grande. Liberdade, igualdade, princípios garantidos por lei. Se a gente não tivesse isso na Constituição, seria uma tragédia. Valorizar a Constituição e garantir o futuro da democracia é coisa que se aprende no dia a dia. Olha quem tá aqui. Ah! Gente! Minhas 2 princesas. Como você, Glória, semeia nelas esse novo jeito de ver o mundo? Eu mostro, né? Falando sobre a minha experiência, a minha dor, o meu sofrimento valeram a pena. Se hoje tem toda uma geração que pode sofrer menos do que eu. Para mim, isso é a coisa mais importante da minha vida. Essa sua coragem é fruto da coragem da sua mãe. Ai, e que já está transmitida para as suas filhas, né? Minha mãe. Não sei viver sem liberdade. Eu aprendi isso com a minha família, a minha avó, que veio da escravidão. E ela dizia: você nunca pode permitir que tirem a sua liberdade, porque a nossa história é uma história de falta de liberdade. Nós fomos acorrentados
Você não pode permitir que te coloquem corrente de novo. A minha avó era sábia. Durante meses, a gente deu voz a brasileiros que nos contaram como a Constituição faz diferença no dia a dia de cada um. Falaram da conquista de direitos fundamentais e da luta diária em defesa da democracia. Quantas pessoas se sentiram representadas aqui nesse lugar? Ouvimos ministros, especialistas, cidadãos de todas as regiões do país. Vasculhamos nosso acervo e reencontramos pessoas como a dona Nair Jane, que trabalhou muito pela conquista de direitos durante a Assembleia Constituinte. A Maria, o Lucas, mãe e filho, que ganharam vida nova graças ao SUS. Também conhecemos a Paula, que abriu caminho para mostrar que todos são iguais perante a lei, sem distinção. O Juarez, professor que luta para combater o racismo. Ainda temos muitos desafios, mas com a Constituição nas mãos, ficamos mais fortes. O que está escrito aqui é como se fosse um manual de instruções. Artigos, incisos e parágrafos descrevem como a nossa história pode ser mais justa e solidária. Uma história que não acaba aqui. A Constituição representa para mim um passo de liberdade, talvez. A gente consegue, através da Constituição, abrir um caminho para falar que nossas vozes importam. A gente quer uma democracia ampla, plural, né, diversa. Então, acho que a Constituição, ela representa para mim isso. As possibilidades de diversidade, de pluralidade que a nossa sociedade tanto precisa, né, ainda. Bom dia. Boladi dá aula para jovens em São Paulo. O executivo está na figura do presidente. Apesar da gente já ter nascido nessa época de Constituição, então a gente tem a nossa liberdade garantida, a gente precisa correr atrás para que esses direitos sejam realmente conquistados. Quais são os poderes, quais as diferenças entre os poderes. E esse é o compromisso da Constituição de 88 com a inovação, né? Uma sociedade vibrante, livre, permite que a gente possa imaginar que o futuro será constituído daquilo que a gente ainda ignora, que a profissão dos nossos filhos e netos ainda não existe, que as relações de afeto entre as pessoas serão completamente diferentes da nossa noção de família atual. Ou seja, a gente tem que proteger o que a gente ignora que ignora, né? E só num país que tem uma Constituição suficientemente pluralista e aberta é possível a sociedade caminhar para dar conta de todas essas transformações. Professora, vamos ver as lições de um professor? Primeira Constituição Brasileira de 1824. Hoje você tem, chegando na universidade, os filhos da empregada doméstica, dos servidores públicos, mas também do operário, do agricultor, do lavrador, do que mora na favela, do que mora em condições vulneráveis. É uma outra realidade, é uma outra universidade. Só foi possível fazer isso com essas mudanças de 88, disso eu não tenho dúvida. Conhece esse professor, Boladi? Conheço um pouquinho, sim. Quem é ele? É o Juarez Xavier, meu pai, um grande professor, um grande ativista e uma inspiração para a vida. Tem orgulho dele? Muito. Vou chorar. Tenho muito orgulho dele, sim. Ele lutou muito e luta muito para que pessoas como eu para que pessoas como eu consigam seus direitos, consigam garantir seus direitos. E eu luto para que ele seja valorizado, para que o saber dele, da minha mãe, Patrícia, sejam valorizados e para que a gente consiga construir uma sociedade que ele sonha, sem racismo, sem preconceito, sem discriminação. Professor, o senhor fala dessas novas gerações, né? E a gente está vendo a Boladi. Que conquistas ela está pronta para reivindicar, professor? Todas. É uma mulher negra em todos os sentidos, né? Boladi é a contração de um poema que significa nascida com honra, né? E ela honra o nome, né? Uma menina de honra, né? É uma mulher íntegra, né? Uma mulher maravilhosa, corajosa, está sempre do lado certo.
a obra mais bonita que eu tive a oportunidade de participar, né? Porque os méritos são da mãe. Eu acho que nós, pessoas jovens, temos que aprender. Nós somos importantes porque pessoas como meu pai nos tornaram importantes. Então você passa a ter uma Constituição que assegura esses mecanismos. É algo que eu espero passar para os meus filhos. E a gente precisa lembrar pelo que a gente passou para chegar até aqui. Então, como mulher, eu preciso lembrar que muitas mulheres lutaram para que hoje eu possa votar. Que muitas mulheres lutaram para que hoje eu possa, sei lá, me candidatar. Muitas mulheres lutaram para ter um banheiro feminino no STF. Então, foram lutas pelo voto. Foram lutas para a gente poder estar caminhando por um mundo mais democrático, por um Brasil mais democrático. Os pioneiros dessa jornada constitucional ajudaram a estabelecer o que seriam as bases da democracia brasileira. A força está em persistir, apesar de todas as dificuldades. Assim como faz o seu Ari, que vimos ontem aqui no Jornal Nacional, o mais antigo mesário de São Paulo. O senhor pretende continuar trabalhando em dia de eleição? Lógico. É um dia maravilhoso. Prestar serviço à minha pátria, com todo prazer. Continuarei enquanto tiver vida. Mesmo de bengala, eu vou. Não tem problema. A beleza é tão grande que você assiste o pai ou a mãe trazer uma criança, ela vem voltar e traz a criança curiosa, vê o que está acontecendo. A criança fica tomando conhecimento que a mãe ou o pai foi votar. Isso é muito importante. É um dia especial. Totalmente. É uma maravilha. Não aceitaram o problema deles. Mas o que eu convenci foi a minha neta, a Laura. Ah, que vídeo fofo. O senhor fica orgulhoso disso? Eu gostaria que toda a minha família fosse. Netos, filhos. Meu avô sempre foi um exemplo para mim. Até minha família brinca, quando ele chegava em casa, eu saía correndo, pulava no colo dele, porque ele sempre foi minha pessoa favorita. E, lógico, ele me inspirou muito em ser advogada, em lutar pelas coisas que eu acredito. Eu concordo com ele quando ele fala que todo mundo tem a sua voz. Para uma democracia é essencial ter vozes, ter pessoas falando, pessoas com ideais, pessoas que podem acreditar em coisas distintas, mas que possam expressar. E eu acho que pelo voto a gente pode chegar muito longe. A democracia é um pacto que precisa se renovar de geração para geração. E são muitos os brasileiros que estão passando essa experiência adiante. Para todos nós, de todas as gerações, ficam as palavras e a sabedoria do seu Ari. Não basta ser brasileiro, você tem que colaborar principalmente com a democracia no país. É a minha liberdade, por isso que eu sou a favor da liberdade de poder escolher quem eu quiser. Não tem preconceito de jeito nenhum. Para mim, todos são iguais. Não pela pele, não pelo conhecimento, não pela cultura. Somos todos humanos iguais, iguaizinhos. Viva a democracia! Declaro promulgada. Em 1988, os constituintes abriram caminho para chegarmos mais perto desse ideal democrático. Embarcamos nessa história e seguimos em frente, sempre vigilantes e atentos. A Constituição é uma carta de direitos, de uma navegação que pode mudar com o tempo e você ter que incluir novos direitos ou proteger as pessoas contra novas ameaças. Mas todo o país democrático, desde a primeira Constituição escrita, que foi a americana de 1787, no mundo contemporâneo, precisa de uma Constituição. É como você se lançar ao mar da vida político-institucional com uma carta que mostre os caminhos que você tem que seguir e os portos para onde você quer ir. Pode haver mudanças de ventos, pode haver mudanças no oceano e você ter que se adaptar,
mas você não se lança ao mar sem uma carta que indique os caminhos. Essa carta é a Constituição, que com todas as circunstâncias da Constituição Brasileira de 1988 nos ajudou a atravessar tempestades que em outros tempos teriam afundado o barco ou colocado à deriva, e penso que com a orientação da Constituição nós atravessamos essas tempestades sem perder o rumo. Todas as reportagens da série Brasil em Constituição estão disponíveis no Globoplay, mesmo para quem não é assinante, porque isso é um produto do jornalismo da Globo. Elas estão lá, organizadas para facilitar ao máximo o seu acesso. Dá para maratonar, se você quiser, vendo e revendo cada uma na ordem em que você quiser. E olha, depois de amanhã, no Globo Repórter, você vai conhecer um pouco mais das histórias de brasileiros que apareceram nas reportagens. E vai saber como nós conseguimos encontrá-los para realizar esse trabalho especial do jornalismo da Globo para as eleições. Você pode rever todos os episódios dessa série especial do Jornal Nacional aqui mesmo no YouTube no nosso canal. Acesse a playlist que aparece no lado direito do vídeo. Obrigado por assistir até aqui, deixe o like para nos ajudar e se inscreva para mais vídeos como chamadas dos filmes que vão passar na TV Globo e outros canais, ou chamadas de futebol brasileiro e da Copa do Mundo do Catar. Bem-vindo, este é o canal Noar Games TV 2.